Você já percebeu que às vezes reagimos de maneiras que nem nós mesmos entendemos? Por que em certos momentos negamos algo que está bem diante dos nossos olhos? E por que colocamos nos outros sentimentos que talvez sejam nossos? E por que, diante de situações difíceis, nossa mente parece encontrar maneiras de se proteger da dor emocional? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, então você está diante de um dos temas mais interessantes da psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego. Mas antes de continuar, é importante esclarecer uma coisa. Este é apenas um vídeo introdutório. Aqui eu vou apresentar, de forma geral, os principais mecanismos de defesa, e nos próximos vídeos eu vou dedicar um episódio específico para cada um deles, explicando com mais profundidade e como funcionam e também como aparecem no nosso cotidiano. Então pense nesse vídeo como um mapa inicial para entender melhor como a mente humana se protege. Nos próximos vídeos eu vou detalhar cada um desses mecanismos de defesa. Então, se você quer saber um pouco mais, espere pelos próximos vídeos onde nós vamos aprofundar sobre esse tema. De forma simples, nós podemos entender os mecanismos de defesa como estratégias inconscientes da mente que surgem quando enfrentamos situações emocionalmente difíceis. A ideia ela foi desenvolvida pelo psicanalista Sigmund Freud. Segundo ele, quando algo provoca muita angústia, a nossa mente tenta preservar o equilíbrio emocional e faz isso criando maneiras de afastar, distorcer ou transformar certas experiências. Todos nós utilizamos esses mecanismos. Eles fazem parte do funcionamento normal da mente. O problema surge quando eles passam a ser utilizados de maneira excessiva. E nesse caso, em vez de ajudar, eles podem gerar conflitos internos e dificuldades emocionais. Então agora vamos conhecer alguns dos principais mecanismos de defesa que influenciam o nosso comportamento no dia a dia. Então vamos começar pela introjeção. A introjeção ela acontece quando incorporamos características de alguém que admiramos. Por exemplo, uma criança que admira muitos pais, ela pode começar a agir como eles e, de certa forma, ela traz essas qualidades para dentro de si. Já a incorporação é semelhante à introjeção, mas aparece de forma mais primitiva, pois é como se a mente imaginasse absorver algo externo para dentro do próprio corpo. Esse mecanismo ele aparece com frequência nas fases iniciais do desenvolvimento infantil. Outro mecanismo de defesa é a identificação. A identificação ela acontece quando adotamos características de pessoas que admiramos. Isso é importante no desenvolvimento, mas quando acontece em excesso, a pessoa pode ter dificuldade em construir a própria identidade. Outro mecanismo de defesa é a projeção. Na projeção, atribuímos aos outros sentimentos que são nossos. Por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva pode acreditar que os outros estão com raiva dela. Assim, fica mais fácil lidar com esse sentimento. Já a negação ela acontece quando a pessoa se recusa a reconhecer uma realidade dolorosa. É como se a mente dissesse, isso não está acontecendo. Esse mecanismo ele pode aparecer diante de perdas ou acontecimentos muito difíceis. Já a repressão ela ocorre quando pensamentos ou lembranças dolorosas são empurrados para fora da consciência. Eles não desaparecem, continuam presentes no inconsciente e podem influenciar nossos comportamentos. Outro mecanismo de defesa é a resistência. A resistência ela aparece quando evitamos pensar ou falar sobre certos temas. Isso acontece muito em processos terapêuticos. A idealização. Na idealização, colocamos alguém em pedestal. Passamos a enxergar essa pessoa como uma pessoa perfeita. O problema surge quando a realidade aparece. Já outro mecanismo de defesa é a divisão. Na divisão, a mente separa tudo em extremos. Algo é visto como totalmente bom ou totalmente ruim. Já o deslocamento, no deslocamento, transferimos sentimentos para algo menos ameaçadores. Por exemplo, descontar a irritação do trabalho em alguém mais próximo. Outro mecanismo, o isolamento. No isolamento, a pessoa relata um acontecimento doloroso sem demonstrar emoção.
como se estivesse distante da própria experiência. E outro mecanismo de defesa é a formação reativa. Aqui a pessoa passa a agir de forma oposta ao sentimento que realmente tem. Por exemplo, alguém com impulsos agressivos pode demonstrar uma gentileza exagerada. Outro mecanismo de defesa é a racionalização. Na racionalização, nós criamos explicações lógicas para justificar decisões ou comportamentos difíceis. Assim, o impacto emocional parece menor. O outro mecanismo de defesa é a regressão. Na regressão, diante de estresse ou frustração, a pessoa retorna a comportamentos de fases anteriores da vida. E agora vamos falar sobre a sublimação. A sublimação é considerada um dos mecanismos de defesa mais maduros. Ela transforma impulsos difíceis em atitudes socialmente valorizadas como arte, ciência ou esporte. Compreender esses mecanismos de defesa nos ajuda a entender melhor como a mente humana funciona e também abre caminho para algo fundamental, o autoconhecimento. Então agora eu vou deixar uma pergunta para você. Qual desses mecanismos você consegue reconhecer com mais facilidade em si mesmo ou nas pessoas ao seu redor? E lembre-se, nos próximos vídeos vamos explorar cada um desses mecanismos em profundidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, convide-os para assistir os próximos vídeos onde trataremos com mais detalhes de cada um desses mecanismos de defesa. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.